Tô naquele meu momentinho filosófico aqui, não quero desperdiçar. Eu tô nessa série aí de aventura, né? Coisas importantes pra gente de repente ouvir e se recuperar de traumas. Uma coisa que foi importante pra mim, eu fiz uma aula, eu fiz uma pós, né? Dentro dessa pós eu tive aulas com o Jorge Forbes, que é um psicanalista, e ele falou de um texto do Freud, que o nome do texto é Arruinados pelo Êxito. Ainda não consegui ler, está na minha lista. Mas o que diz o texto, segundo Forbes, é que a gente tem um bloqueio, assim, um problema com o sucesso. Êxito, sucesso, destaque, todas essas abordagens que muita gente procura, né? E alguns conseguem, não sei se conseguem, né? Porque a gente nunca sabe o que a pessoa realmente está sentindo. Daqui a pouco o que é êxito para quem está enxergando essa pessoa, para a pessoa em si não é, né? Então a gente nunca sabe muito bem. Mas o que ele diz, esse texto, e o Forbes, é que a gente não suporta, a gente, ser humano, né? Não suporta o sucesso. Porque o sucesso vem de suceder, né? Ou de sucedido, né? É uma coisa que sucede a outra. E para a gente suceder outra coisa, e uma coisa melhor, né? Então, o sucesso é o resultado bom daquilo que sucedeu, né? É como se deixasse da gente conseguir, da gente ser aquilo que a gente era. Porque daí a gente é como se tivesse cumprido o objetivo, assim. Alcançado o desejo pretendido, assim. E isso é muito potente, é muito forte. Então a gente acaba quase deixando de ser aquilo que a gente era. E essa perda é muito forte. Outro exemplo que ele dá é o destaque, né? Que a gente quer o destaque, que é como se fosse assim a apresentação do nosso êxito para a sociedade, e esse destaque, a gente tem que se destacar. E a etimologia de destaque seria soltar da estaca. Então a gente precisa soltar de alguma coisa que está nos dando sustento para quem a gente é, né? Tá fazendo a gente ter a noção da nossa existência no mundo. E para a gente se destacar, a gente tem que soltar essa coisa que está nos mantendo conscientemente no mundo. E isso é muito arriscado, né? Porque a gente, obviamente, no momento que tu der esse passo, tu não sabe onde é que esse passo vai dar. Não tem, nunca foi feito isso na vida, né? Quem está buscando sucesso, se não teve sucesso, esse sucesso é um terreno desconhecido. E então por isso que é muito difícil, porque é esse medo de dar esse passo. E a gente, se for pensar um pouquinho, cada um tem o né, que precisaria ter, né, em termos de coragem, em termos de enfrentamento dos obstáculos que a gente parece que vai, mas não vai, porque a gente tem medo de perder aquilo que a gente é e que a gente conquistou por conforto e por um pouco de covardia, assim, né? Mas no sentido, assim, de medo mesmo, no medo, né, que seja natural todo mundo ter. E por isso que, assim, quem tem êxito, muitas vezes precisa criar, tipo, uma nova personalidade, né? Ele dá exemplo do Pelé, por exemplo. O Pelé, quando dava um autógrafo, colocava Pelé. E o nome dele não era Pelé, né? Era Edson Arantes do Nascimento. Claro, né? Pode acreditar ou não, assim, né? Nessa questão psicanalítica aí, né? É sempre isso, né? Tudo é questão de crença. A prova, ela é bastante subjetiva sempre, né? É uma outra briga, essa coisa da evidência, não evidência. Mas por que ele não colocava Edson? Porque o craque era o Pelé. E o sujeito, né, do dia a dia, ele mesmo, ele não podia admitir que ele era o Edson jogando e não podia admitir que ele era o Pelé vivendo. Ele tinha que criar esse personagem, que era o Pelé, que é quem ele dava o autógrafo, que é diferente do José Arantes do Nascimento. Então, muita gente assim, né? De ter que criar uma personalidade para poder
ter a coragem de se destacar e ser ele mesmo, porque isso é um passo muito arriscado. Espero ter sido claro. Então é mais uma ideia aí de como que a gente pode se levantar na aventura da vida. Então tá, até mais.